Graça e paz a você que nos assiste, graça e paz, um ótimo dia. Espero que você, neste domingo, e caso você esteja ouvindo e assistindo essa mensagem em outro momento, que você possa ter realmente um dia no Senhor Jesus, guardado o seu coração na palavra dele, que você possa estar avançando no Senhor, crescendo em meio a tudo que temos vivido. E louvamos ao Senhor pelo cuidado dele pelas nossas vidas, pelo cuidado dele com a sua vida. E é um prazer nós podemos, a cada domingo, podemos trazer a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que ele tem falado aos nossos corações e também compartilhar este momento com você. Com certeza à distância, alguns ainda não conheço pessoalmente, mas é sempre um prazer podermos estar juntos, mesmo que virtualmente, podemos compartilhar a palavra do Senhor. Que em nome de Jesus, esse dia, mais uma vez, o Senhor fale ao seu coração e que você avance na percepção do reino de Deus em sua vida e através da sua vida. Que seja assim neste dia, que seja assim através desse vídeo, e que o Senhor ouça o nosso louvor, que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Vamos orar para começar este momento, para você poder também entrar neste momento de ouvir a voz do Senhor e de louvar ao Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e que tudo isso, Pai, tem se revelado a nós, Pai. Te louvamos porque o Senhor é conosco, te louvamos porque a Tua salvação chegou até nós e a Tua palavra alcançou os nossos corações, Pai. Te louvamos porque percebemos, Pai, a misericórdia no Senhor e reconhecemos o Teu Filho, Pai, Jesus, Pai. Reconhecemos a Ele como o Seu Filho enviado em nosso lugar para se entregar naquela cruz, ó Pai. E hoje nós podemos ter a vida eterna, podemos falar com o Senhor, podemos ouvir a Ti, ó Deus, graças ao Teu Filho Jesus que se entregou em nosso lugar. Que mais uma vez possamos ouvir-Te, que mais uma vez o Senhor possa nos ouvir, que mais uma vez, um pouco mais nesse dia, possamos crescer no Senhor, Deus. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém?
Nós te somos gratos, Deus, por teu grande amor, Pai. Que essa possa ser uma verdade do nosso coração, Pai. De que é um privilégio, Pai, poder nos chamar de Senhor, Pai. De chamar de Pai, de fato, Deus. Que essa seja uma verdade do nosso coração, Pai. De modo que possamos transmitir, Pai, e levar este amor àqueles que estão próximos a nós, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe a nossa adoração. Que seja de coração grato, Pai. Que seja um louvor verdadeiro a Ti, Pai. No Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Vamos à palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Como você sabe, já há 15, hoje é o 15º domingo que estamos tratando a carta de Paulo aos Colossenses. E, enfim, chegamos ao fim. Hoje vamos ler o trecho do capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 18. Amém? O texto diz assim: Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o enviei
a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam com que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo a esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale nos nossos corações, pedimos que o Senhor nos oriente segundo a Tua palavra e que neste trecho que lemos hoje possamos tirar ensinamentos para o nosso dia a dia, possamos tirar ensinamentos, Pai, da ação do Teu reino em nós e através de nós. Que assim seja neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enfim, chegamos ao fim da carta de Paulo aos Colossenses, né? Como já estamos falando dela há muitos domingos, vocês já sabem, né, e há muitos cultos, vocês já sabem do que se trata a carta de Paulo aos Colossenses. O povo de Colossos, a igreja que se encontrava ali em Colossos, estava numa situação onde eles estavam recebendo alguns ensinos equivocados. Epáfras, ao que tudo indica, vai até Paulo para então buscar de Paulo ensinamentos que vão de encontro ou que vão de maneira oposta ao que está sendo ensinado ali à igreja em Colossos, né? E ali Epáfras dá para Paulo todo o parecer a respeito dos ensinos, mas ao mesmo tempo Epáfras dá todo o relato, né, todo o relatório a respeito da igreja dos Colossenses. E nesse processo Epáfras diz muito bem a Paulo a respeito dos Colossenses e da conversão deles, que foi feita, inclusive, evangelizados, muito provavelmente, pelo próprio Epáfras, uma vez que Paulo não conhecia a igreja aos Colossenses, né? E nesse processo, então, ao longo de toda a carta, você vai ver Paulo indo contra os ensinamentos equivocados que estavam sendo ensinados ali na igreja de Colossenses, e ao mesmo tempo ressaltando os seus ensinamentos, os ensinamentos corretos, né? Então, em uma grande parte ele vai falar a respeito da supremacia de Cristo, vai falar a respeito de quem Jesus é, a respeito da plenitude que há em Jesus Cristo como o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo, aquele que veio para reconciliar. Em um determinado momento também ele vai se colocar de maneira oposta aos ensinamentos judaizantes e aos ensinamentos gnostizados que estavam sendo feitos ali, a respeito de um ensinamento onde os homens tinham que atingir um conhecimento especial, só alguns tinham uma revelação especial a respeito do que Deus tinha, e Paulo está se opondo a isso, dizendo, inclusive, né, como já lemos num dos versículos, dizendo que Cristo é tudo em todos, ou seja, se contrapondo também a algumas questões raciais, nacionais, de tradição, a algumas questões de oposição. No terceiro momento, aliás, no terceiro capítulo, inclusive, Paulo vai entrar no campo mais, vamos dizer assim, cotidiano do seu ensinamento e vai falar a respeito de como um cristão deve se portar, inclusive na sua casa, nos seus papéis pessoais, como também já trabalhamos o tema. E aí, quando nós chegamos no capítulo 4,
Além de algumas instruções que Paulo vai dar a respeito de orações e de posicionamento a respeito do evangelismo, Paulo agora vai então fazer sua saudação final. Isso é comum nas cartas de Paulo. Ao final ele sempre dá a sua saudação, não é? Ao final ele fala a respeito daqueles que estão com ele. Ao final, inclusive no final mesmo, ele assina as suas cartas e dá uma saudação final ali, né? Que aqui nós temos a expressão: a graça seja com vocês. É uma frase escrita pelo próprio Paulo. Mas, em torno de tudo isso, nós sabemos que Paulo está preso. E é justamente em cima disso que eu quero focar hoje com você no seguinte tema: entre amigos. Então, tudo isso que nós estamos trabalhando é baseado, toda essa série que hoje se termina, é baseado no capítulo 2, do versículo 17, que diz: essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, nosso tema, nossa série se chama Jesus, a realidade, e o nosso tema de hoje é entre amigos. Quando chegamos a esse capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 18, para muitos isso apenas é uma saudação, apenas é uma despedida na carta de Paulo. Mas nós percebemos algumas coisas aqui que são muito valiosas para nós. Perceba que Paulo está preso. Perceba que Paulo está numa condição de reclusão. Perceba que Paulo está numa condição, inclusive, de não poder fazer aquilo que ele mais ama e de não poder fazer de maneira livre aquilo que ele sabe que é o seu chamado ministerial, que é evangelizar. Inclusive, no comecinho do capítulo 4, Paulo vai pedir para que os cristãos de Colossos orem por ele para que ele possa fazer de maneira livre o seu evangelismo, a sua pregação. Porém, apesar de toda a situação de Paulo, nós percebemos que Paulo é alguém que atrai pessoas para si, é alguém que desenvolve amizades, é alguém que tem pessoas ao seu entorno. Mesmo preso, nós temos aqui um relato de 8 pessoas em torno de Paulo, não é? Você vê aqui Tíquico, você vê aqui Epáfras, você vê aqui Onésimo, você vê aqui Aristarco, você vê aqui Marcos, você vê aqui Demas, você vê aqui Lucas, não é? Então você percebe que em torno de Paulo nós temos algumas pessoas muito próximas a ele. É engraçado que enquanto eu lia esse trecho, durante a semana, a imagem que eu tinha na minha mente, criando um cenário mesmo, e eu não sei como você lê a Bíblia, mas sempre que eu leio a Bíblia, eu imagino a cena, como foi, como era o lugar, não só o lugar, mas as pessoas. E a imagem que vem à minha mente é Paulo como se estivessem em uma mesa escrevendo, esse finalzinho dessa carta, e essas pessoas em volta dele, os seus, vamos colocar assim, os seus discípulos, os seus conservos, como ele também chama, eles em volta de Paulo, olhando Paulo escrever e Paulo finalizando essa carta. E nesse momento, então, Paulo, quando chega a esse final, que ele ainda está ditando, ele vai falar a respeito desses seus amigos. E o que eu acho muito interessante nesse texto é que Paulo começa a evidenciar as coisas de bom, nesses seus amigos. Inclusive, eu anotei de maneira específica tudo que ele diz a respeito dos seus amigos e as qualidades que ele ressalta de cada um deles. Então, ele vai usar os seguintes termos para definir os seus amigos que estão ali em volta dele: amado, servo fiel, cooperador, leal ou fiel mesmo, quando ele fala de Onésimo, amado, já falei amado, companheiro, justo, esforçado, fonte de ânimo, companheiro de situação, quando ele fala de Aristarco, que ele diz assim, meu companheiro de prisão. Perceba que Paulo, a cada um ele tem um adjetivo, a cada um ele tem uma qualidade que lhe é boa. Quando Paulo fala a respeito da qualidade de cada um deles, ele não está falando de uma qualidade, de um adjetivo que será bom para as pessoas de Colossos, que será bom para outros cristãos simplesmente, mas ele fala a respeito dessas pessoas, de qualidades que lhes são boas, qualidades essas que Paulo usufrui, vamos assim dizer, no companheirismo de um, no serviço de outro, na prestação de outro, na fidelidade de outro, não é?
na empatia de outro que está na mesma situação dele, de prisão mesmo. Então, Paulo ressalta as qualidades dele, né? E isso para dizer para nós que nós vivemos uma realidade em Jesus Cristo, uma realidade onde ela não se resolve de maneira isolada. Nós não somos chamados para o reino de Deus para vivermos de maneira isolada, para vivermos sozinhos. Perceba que Paulo, quem é Paulo? Paulo é alguém que encontrou a Jesus Cristo de maneira surpreendente. Paulo é alguém que conhece as Escrituras de maneira profunda, que foi estudado na escola de Gamaliel, um grande ensinador das Escrituras judaicas, um grande rabino, por assim dizer. Paulo é alguém que foi instruído nas Escrituras, que encontrou a Jesus Cristo de maneira genuína e que tem convicção no seu ministério. Paulo é alguém que tem conhecimento e convicção daquilo que está fazendo. Porém, apesar de todo esse background positivo que Paulo tem, ele sabe que apesar de quem ele é, de toda a sua autoridade ministerial, ele precisa de pessoas em volta dele. Um grande problema da nossa vida, um grande problema nosso como ser humano, é no momento de dificuldade, no momento de prisão, no momento de situação adversa, a gente tende a se isolar, a gente tende a se fechar em um lugar e olhar simplesmente para nós. Mas quando nós olhamos aqui para Paulo, percebemos que apesar de tudo que Paulo era, aos nossos olhos, ele sabia que necessitava de pessoas em volta dele, independente da sua autoridade. Muitas vezes, quando nós chegamos em um cargo de autoridade, seja onde for, seja na empresa, seja na igreja, seja em nossa casa, por conta de nós estarmos em uma autoridade, em uma posição de autoridade, às vezes nós nos isolamos das pessoas e deixamos de ouvir as pessoas e deixamos de perceber as pessoas nos seus valores pessoais, que inclusive nos são muito úteis. E Paulo, quando vai mencionar todos esses homens, então ele revela o seu amor por eles e a sua percepção a respeito de cada um deles. Isso não é incomum nas cartas de Paulo, porque em outros momentos, como por exemplo em Filipenses, você vai ver Paulo dizendo da importância das pessoas perto dele. Na sua carta a Timóteo, ele vai falar a respeito da importância de Timóteo vir encontrá-lo. Na sua carta, em suas outras cartas, ele vai mostrar também outras pessoas próximas a ele. Tudo isso para dizer o seguinte: nós vivemos em um reino entre amigos. Vivemos num reino onde o nosso Senhor Jesus Cristo, no ápice do seu ministério, diz que não chama mais aqueles amigos de servos, não chama mais aquelas pessoas de servos, mas sim de amigos. O Senhor Deus, em toda a sua história, da relação de Deus com o homem, em toda a história da Bíblia, nós temos uma coisa: Deus buscando cada vez mais se aproximar do homem. Para quê? Para se relacionar com ele. Relação, amizade, amor, o amor filéu, o amor de amigo, o amor fraterno, o storge, esse amor de parceria, é o amor que se revela a nós, que nós revelamos às pessoas que estão caminhando conosco. Uma coisa muito importante a respeito disso, dessa expressão entre amigos para nós, está no versículo 12 e 13, que diz assim: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Paulo aqui, ele vai falar de Epáfras especificamente, o homem que saiu de onde estava e foi se encontrar com Paulo por conta da sua preocupação com os seus, vamos dizer assim, compatriotas, por conta dos seus amigos de igreja. Epáfras, preocupado com os falsos ensinos que haviam sendo disseminados ali em Colossos, ele vai até Paulo e explica para Paulo a situação na esperança de que Paulo envie uma carta ou dê uma orientação a eles. Perceba o seguinte: Paulo, ao falar de Epáfras, diz: ele está sempre batalhando por vocês em oração. Uma coisa que eu quero ressaltar contigo e nos fazer pensar a respeito desse texto é o seguinte: qual é a nossa atitude de amizade? Qual é o nosso
o nosso campo de atuação quando falamos a respeito daqueles que estão conosco. Com certeza, nossas orações estão recheadas de pedidos, nossas orações estão recheadas de motivos nossos, pessoais, porque nós nos conhecemos, sabemos o nosso dia a dia, mas qual é o nível de relacionamento que nós temos com aqueles que estão à nossa volta e qual é o nível de batalha que nós entramos por aqueles que estão conosco? Paulo, ao citar Epáfras, ele diz que Epáfras batalha pelo povo de Colossenses, pelo povo de Laodiceia e de Herápolis em oração. Ele se esforça por eles. Epáfras, ele tem uma atitude, não dura e uma atitude de labor mesmo por todos eles. E isso nos faz perguntar qual é o tipo de amigo que nós somos, quem nós somos como amigos, né? Não fala simplesmente de quem nós temos ao nosso entorno, e isso sem dúvida é algo muito importante. Ter pessoas ao nosso entorno que nós podemos compartilhar as nossas dificuldades, que compartilham conosco momentos de oração, isso é essencial e essa é a função da igreja. Por isso que é muito difícil e extremamente difícil, para ser bem sincero, no meu caso, praticamente impossível vivermos o reino de Deus sem igreja, porque a igreja exatamente existe para isso, para nós compartilharmos as nossas aflições e para nós compartilharmos essa batalha em oração, não é? É muito difícil nós vivemos um evangelho, vivemos o reino de Deus de maneira isolada, sozinhos em nossas casas. Por isso que eu te convido, de fato, independente de onde você está, qual é a sua cidade, qual é o seu local, que você congregue com pessoas, que você compartilhe das situações do dia a dia, do cotidiano, para que você possa entrar em batalhas que não são suas. O nosso grande problema é que nosso processo de dificuldade, de prisão, de adversidade, nós nos isolamos, e quando nós nos isolamos, nós só conseguimos ver a nós mesmos. Por isso que a Bíblia vai dizer que todo aquele que se isola busca seus próprios interesses, porque no momento de isolamento, nós conseguimos olhar simplesmente para nós. Por isso esse momento que vivemos de isolamento, de quarentena, foi muito difícil para as pessoas, porque elas passaram a perceber o quão necessário era o convívio entre comunidade, o convívio entre pares, não é? Não tenho dúvida de que é muito legal, muito interessante a gente trabalhar no home office, porque temos algumas facilidades, nós estudamos em casa, no EAD, no ensino à distância, não tenho dúvida de que existem muitas qualidades e muitos bônus por isso, mas também não tenho dúvida de que há ônus muito grande, não é? Trabalhar longe do seu amigo, perder aquele momento do cafezinho que você tinha, aquele momento de compartilhar as dificuldades, de avançar, de diminuir o tempo de resolução de alguns problemas. Aqui nós percebemos o seguinte: Paulo está falando a respeito de Epáfras, de sua atitude de amizade. Ele batalha em oração pelos seus. E mais, a sua batalha em oração não é uma batalha em oração dissoluta, sem saber pelo que está orando. Ele sabe exatamente pelo que pede, ele diz aqui no versículo 12... Ele batalha por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. A oração de Epáfras é a respeito da maturidade, da convicção e da firmeza dos colossenses na vontade de Deus. Epáfras não tem uma batalha simplesmente de maneira possessiva, ou simplesmente pensando em coisas materiais, ou coisas supérfluas, ou coisas superficiais. Não, para Epáfras, ele sabe a importância e o valor do reino de Deus e da percepção da vontade de Deus para os colossenses, que estavam correndo um grande risco de se perderem em falsos ensinos. Nós vivemos num mundo em que está estabelecida uma realidade, infelizmente, uma realidade de isolamento, uma realidade de egoísmo, de egocentrismo, e nós que encontramos a Jesus Cristo, nós encontramos uma nova realidade essa que precisa ser levada, precisa ser ensinada, precisa ser vivida em comunhão, precisa ser disseminada, e isso acontecerá cada vez mais, sempre, como falamos no último domingo, começando pela oração. O evangelismo começa pela oração. E eu e você precisamos perceber isso e saber que o desenvolvimento do reino, ele acontece entre amigos. O reino se desenvolve enquanto nós convivemos, enquanto nós desenvolvemos nossas amizades, nossos relacionamentos, aproximamos uns dos outros, nos aproximamos das pessoas e assim o reino avança. Por isso nós vamos ver Jesus
que está sempre no meio de uma multidão, mas escolhe um grupo para estar próximo a ele. E desse grupo, inclusive, Jesus, que era Jesus, escolhe 3 para estar mais próximo dele ainda. Pedro, Tiago e João são aqueles que, quando Jesus se retira para orar, é os que vão com ele até pertinho do seu momento de individual com Deus. Da mesma maneira, eu e você precisamos ter isso em mente. Quem é que nós temos à nossa volta? Quais são os relacionamentos que nós temos desenvolvido de maneira íntima? Eu não tenho dúvida que nós temos muitas pessoas que passam pelo nosso dia, que passam por nós todos os dias, mas quais são aqueles relacionamentos que nós temos de maneira próxima e que nos vão fazer avançar? Em um momento, quando Paulo fala a respeito dos 3 que são de um ensino judaico, quando ele fala a respeito de Aristarco, de Marcos e de de Marcos e de Jesus, o chamado justo, ele diz assim, versículo 11, esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Perceba que Paulo, apesar de toda a sua convicção ministerial, Paulo necessita de pessoas que sirvam para ele de ânimo. Nós precisamos entender isso, que ter pessoas à nossa volta é um presente de Deus para nós desenvolvermos o nosso ânimo, desenvolvermos o nosso encorajamento para seguir nesta caminhada, porque não é fácil. No mundo em que nós vivemos, nós seguimos de maneira convicta nisso que nós chamamos uma realidade, Jesus Cristo. Não é fácil nós vivemos o reino de Deus no mundo em que nós vivemos, no mundo em que ter é o que vale, no mundo em que o acumular posses é o que vale, é o que valoriza as pessoas, no mundo em que uma beleza estética é o que define as pessoas. Nós temos cada vez mais dificuldades de, se andarmos sozinhos, de percebermos o valor do reino de Deus. É muito difícil nós entendermos o valor e o poder do reino de Deus sozinho, de maneira isolada. Por isso, é necessário que nós entendamos a necessidade e o poder de estarmos entre amigos. Desenvolver relacionamentos baseados na palavra de Deus, pautados no ensino do reino de Deus, é estarmos entre amigos nessa realidade que é Jesus Cristo. Quando chegamos aqui, então, no versículo 16, Paulo diz assim para os Colossenses: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Perceba que aqui Paulo está fazendo com que a igreja de Colossos se encontre com a igreja de Laodiceia e que essa troca de cartas aconteça e que elas sejam lidas, no culto público, por assim dizer. A leitura da carta seja feita de maneira coletiva. Perceba que Paulo está colaborando e está ensinando a esse povo que é necessário que eles tenham esse momento de comunhão e de troca, não só entre eles ali do núcleo de Colossos, mas que também haja essa troca entre as cidades, entre as igrejas. Isso ensina muito aos nossos corações, numa época em que nós vivemos uma realidade em que cada igreja muitas vezes vive o seu mundinho, e precisamos entender isso, que o reino de Deus vai se difundir cada vez mais e vai avançar cada vez mais, que nós percebemos a realidade que Jesus Cristo é e o poder de estarmos entre amigos, entre irmãos. Não é à toa que nós somos de uma fé que nos chama de irmãos, pois todos somos filhos de Deus. Imagina uma família em que os irmãos são divididos, são espalhados, um não liga para o outro. Nós sempre ouvimos famílias falando e reclamando, pela necessidade de estarem unidos cada vez mais. Não é uma nem duas famílias que de maneira corriqueira vai acontecer essa discussão, sobre a família precisa estar mais unida, porque nós percebemos que o conceito de família se dá nessa união. De igual forma, Paulo está falando o seguinte: troquem de carta entre vocês, leiam entre vocês, se relacionem entre vocês também, independente da cidade da qual fazem parte, colaborando sempre para essa ação entre amigos. E aí no versículo 18, então, Paulo encerra a carta e diz: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho.
Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Primeiro Paulo dá a sua autenticidade à carta e mais, dá o seu teor pessoal para a carta quando ele assina e escreve de próprio punho. E isso é muito importante para nós percebermos essa aproximação. Apesar de Paulo nunca ter conhecido a igreja de Colossos, ele então se aproxima por meio dessa carta, que é uma mensagem dele, e de próprio punho ainda dá mais pessoalidade para essa carta. E ao final ele diz: lembrem-se das minhas algemas, chamando o povo de Colossenses não só para orar por ele por causa da sua prisão, mas também para reconhecer a sua autoridade, não é, de apóstolo, como alguém que está vivendo pelo reino de Deus e sofrendo pelo reino de Deus também. Pelo pregar a mensagem, Paulo também está preso. E ele encerra dizendo: a graça seja com vocês. E a grande questão é: o que fazemos sem a graça sobre nós? O que fazemos sem essa percepção do favor imerecido de Deus? Graça é o favor que nós não podemos explicar. Graça é o favor que nós recebemos e que não sabemos dizer o porquê, mas sabemos desfrutar disso e manter-nos assim, como quem recebeu algo, não pode explicar e mais, não pode pagar em troco. Então vivemos em uma vida de graça, uma vida de gratidão, e temos atitudes de gratidão a Deus. E hoje o que eu quero deixar para você é essa questão: que tipo de amigo você tem sido? Com quem você tem se relacionado de maneira íntima e chamado de amigo? Será que nós temos pessoas à nossa volta que batalham em oração por nós? Será que nós somos essas pessoas por aqueles que estão à nossa volta, que batalham em oração? Eu não tenho dúvida que, como amigo, é sempre muito fácil nós criticarmos uns aos outros e apontarmos os erros. Mas quem somos nós? Aqueles que, como Epáfras, que sai de um lugar e vai até outro, faz uma viagem longínqua para que uma preocupação se apresente e uma solução aconteça. Pense nisso. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que está no que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Este livro contém o fruto de uma amizade. Colossenses é uma carta que acontece por causa de um amigo que se preocupou com os seus, e ao invés de brigar, de criticar e de o que quer que ele pudesse fazer com suas próprias forças, ele vai até Paulo. E em Paulo ele ora, explica, aprende com Paulo. Paulo ensina não só a ele, mas também a Tíquico, que vai ser o responsável por entregar a carta e para ensinar, e dar um reforço vocal, verbal, a todos aqueles que recebem a carta. Então Paulo ensina aos seus. Epáfras consegue aquilo que desejava em seu coração para os seus amigos e segue batalhando por todos eles em oração. Que em nome de Jesus eu e você sejamos pessoas como Epáfras, que por conta da amizade, por conta do amor que Deus colocou em nossos corações uns pelos outros, nós possamos caminhar, nós possamos chorar, nós possamos orar, batalhar em oração, para que aqueles que estão à nossa volta sejam maduros, sejam convictos e sejam firmes na fé, firmes na vontade de Deus, para que assim eles possam crescer, para que assim, ao passo que as pessoas à minha volta crescem, eu também cresço. Que em nome de Jesus, hoje e sempre, eu e você, possamos ser pessoas que entendem a realidade que Jesus é estabelecida em nossas vidas e que nós possamos viver cada vez mais entre amigos. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali eu tenho um amigo. E que Deus possa olhar para mim e para você e possa dizer que não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos, porque nós entendemos qual é a missão dele e qual é a nossa missão com ele. Que em nome de Jesus possamos ser esses chamados de amigos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te louvamos por toda essa carta, Pai. Te louvamos porque, por causa desta amizade, deste amor, Pai, de amigo de Epáfras, essa carta surgiu da mão de Paulo. Por causa do amor de Paulo a Epáfras e a todos aqueles de Colossenses, essa carta veio, Pai, e chegou até nós, Pai. Te louvamos porque ela não se manteve só no compartilhar entre Colossos
e Laodiceia, mas ela chegou até nós, Pai. E nós te louvamos pelo ensinamento, Pai. Te louvamos porque podemos viver entre amigos, amigos de verdade, Pai. Não essas amizades que o mundo nos ensina, que são somente pautadas nos interesses, mas uma amizade realmente pautada numa convicção, Pai, numa firmeza, Pai, e numa maturidade a respeito da Tua vontade sobre as nossas vidas. Que possamos ser amigos assim, que batalham uns pelos outros, que possamos ser assim, Pai, e ter pessoas à nossa volta cada vez mais que oram e que lutam por nós, Pai. Que lutemos uns pelos outros em oração a Ti, Pai. Que os nossos maiores e primeiros motivos, Pai, na nossa oração, não seja a respeito de nós mesmos, mas seja a respeito daqueles que estão à nossa volta, Pai. E que assim nós possamos crescer, Pai, juntos, e não sermos mais chamados simplesmente de servos, mas chamados de amigos, Pai. Amigos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a carta de Paulo aos Colossenses. Espero que toda essa saga de 15 domingos tenha sido bênção para você. Espero que você releia essa carta agora, depois de tudo que já estudamos, já aprofundamos nela, e que, em nome de Jesus, você possa ter o seu coração animado, o seu coração aquecido e viver cada vez mais nessa nova realidade proposta a mim e a você, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e domingo que vem estamos aqui novamente. Deus abençoe, fique com Deus e até mais.
domingo.